Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, nós vamos abrir nossa Bíblia hoje no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, e vamos ler apenas 2 versículos, versículos 19 e 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 19 e 20. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que enviei o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pelo dia de hoje, te agradecemos por cada uma dessas pessoas que o Senhor, na sua infinita graça, convidou para estar juntamente conosco nessa tarde, neste lugar. E nós rogamos a Ti que, pelas misericórdias vivas de Jesus, o Senhor venha falar de um modo vivo e claro ao nosso coração, que o Senhor venha trazer renovo às nossas almas, refrigério ao nosso coração, e que tudo que tentar se levantar para roubar essa palavra, nós já repreendemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, é tempo de refrigério. E todos, de uma maneira ou de outra, precisamos experimentar esse refrigério dos céus. Enquanto eu estava meditando nessa palavra para trazer à igreja hoje à tarde, algo veio ao meu coração. Há 2 tipos de refrigério que o povo de Deus precisa, o povo de uma maneira geral precisa. Aquele refrigério do encontro com Jesus, aquele refrigério que advém a partir daquela paz indizível que excede todo o entendimento, essa paz que vem a partir de uma reconciliação do homem com Deus através de Jesus, e também daquele refrigério por conta das demandas da vida, das dificuldades, das assolações, das perseguições. Eu recebi um pedido de oração nessa tarde, bem singular. A pessoa está passando por uma dificuldade, uma perseguição no seu ambiente de trabalho. Essa pessoa precisa de refrigério, precisa que o Senhor possa alcançá-la com esse refrigério. Mas embora nós todos careçamos desse refrigério específico por conta das demandas da vida, eu queria falar nessa tarde do outro refrigério, que é aquele refrigério que vem a partir de um encontro vivo e pessoal com o Senhor Jesus Cristo. O texto que nós lemos, ele foi garimpado de um texto maior, que ele está inserido no contexto do 2º sermão do apóstolo Pedro, ali logo depois do Pentecostes. E esse texto, esse 2º sermão, ele foi proferido pelo apóstolo Pedro após a cura de um coxo. Esse homem estava sentado à porta chamada Formosa do templo, e esse homem pede uma esmola a Pedro e João, e o apóstolo olha para ele, os apóstolos olham para ele e dizem a ele que não tem ouro nem prata, mas que eles olhem para ele, olhem para eles, e em nome de Jesus o Nazareno, Pedro ordena que aquele homem se levante. O curioso é que, quando aquele milagre acontece, as pessoas todas que estavam ao redor de
Pedro e João correram para ele, achando que o poder estava nas mãos de Pedro e João. E Pedro, de uma forma muito dura e veemente, repreende aqueles homens, dizendo o seguinte, ele diz no versículo 12: Israelitas, por que vos maravilhais disto, ou por que fitais em nós os vossos olhos, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Logo nesse começo aqui do texto, nós notamos que Pedro se preocupa em tirar os méritos dados a ele e a João pelo povo por conta do milagre realizado na vida do coxo, e leva o povo a honrar e a glorificar o Senhor naquela situação. E quando eu li esse texto, eu me lembrei do seguinte: como os líderes dos nossos dias precisam ouvir ou atentar para as palavras do apóstolo Pedro aqui. E nós precisamos entender, e Pedro arremata para dar esse entendimento no versículo 16, ele diz o seguinte: pela fé em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis, sim, pela fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos. Se você precisa desse refrigério do céu, que você hoje possa olhar para Jesus, buscar esse Deus vivo, esse Deus que transforma vidas, para que Ele possa derramar sobre a sua vida o refrigério que você necessita. E se nós cuidadosamente atentarmos para todo o texto desse segundo sermão de Pedro, nós vamos perceber que especialmente os versículos lidos no início, eles trazem uma conclamação ao arrependimento e à conversão dos pecadores. Aí eu quero fazer mais uma vez um pequeno parêntese para falar a respeito disso. Muitas vezes nós achamos que não precisamos mais pedir perdão de pecados. Outro dia eu ouvi um pregador falando a respeito disso, não concordo com ele. Nós não precisamos mais pedir perdão do pecado que era o nosso afastamento de Jesus, o pecado que era a distância que nós tínhamos de Deus. Mas mesmo reconciliados com Deus, nós pecamos todos os dias. Pecamos por palavras, pecamos por pensamentos, pecamos por atitudes, e precisamos continuamente pedir que o Espírito de Deus ele faça uma varredura no nosso coração, de modo que nós sejamos todos os dias sondados pelo Senhor. E se há em nós algum caminho mau, muitas vezes há coisas lá dentro que nem nós mesmos temos consciência dessas coisas. Por isso que eu gosto muito de uma oração que o salmista Davi faz num dos salmos, que eu não me lembro agora, mas ele diz assim: Senhor, perdoa-me pelas faltas que me são ocultas. Eu acho isso tremendo demais, essa percepção do salmista de entender que algumas coisas estão lá dentro, que não há consciência ainda que essas coisas são coisas pecaminosas, mas que o Senhor, na sua infinita sabedoria e soberania, Ele possa tocar nosso coração e fazer com que essas coisas sejam exteriorizadas e confessadas, para que haja, com arrependimento, para que haja perdão de pecados e nós possamos ser encontrados de pé na presença do Senhor. Queridos, o tempo passa, as coisas evoluem, mas a natureza humana ela age sempre da mesma maneira, descompromissada, egoísta e alheia à vontade de Deus.
Nós precisamos permitir que o Senhor opere as mudanças necessárias em nós. Tem um cântico que nós costumamos cantar, e muitas vezes nós não nos damos conta daquilo que cantamos nos nossos momentos de louvor. Quebra a minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Você quer ser um vaso novo? Para que nós sejamos vasos novos, vasos de honra na presença de Deus, é preciso que nós sejamos quebrados por Ele, para que nós sejamos refeitos à imagem e semelhança do nosso Deus. Mas tem algo que não muda jamais, que é a palavra viva do Senhor. E essa mesma palavra diz que os céus e a terra passarão, os poderes cósmicos, eles também serão irremediavelmente abalados, mas nem sequer um tio ou uma vírgula da palavra de Deus passarão. Então, queridos, na verdade, só Jesus pode mudar a nossa vida e a nossa história. E nós dizemos isso aqui muitas vezes. Eu acho que os irmãos já não aguentam mais me ouvir, de tanto que eu repito isso. Só Jesus pode fazer tudo novo no nosso coração. Amém. E quando nós trazemos essa palavra, não cansamos também de repetir que quando nós dizemos isso, não estamos falando de comportamento exterior. Estamos falando de natureza transformada pelo Espírito de Deus. Amém? Então, queridos, só Ele, só Jesus pode mudar o andar trôpego dos que cocheiam. Só Jesus pode salvar os que perecem na imundícia do pecado. Só Ele pode purificar leprosos, restaurar a visão dos cegos, libertar os cativos, perdoar pecados e trazer refrigério a corações quebrantados. Do mesmo jeito que as pessoas dos dias de Pedro necessitavam tanto experimentar esse refrigério, nos nossos dias também precisamos desfrutar desse tempo de refrigério na presença do Senhor. E para alcançar esse refrigério, Pedro diz aqui que duas coisas são necessárias. Primeira coisa, na parte A do versículo, que diz o seguinte: arrependei-vos. É uma ordem. A mensagem de arrependimento não era nova para os judeus, porque tanto João Batista, na sua forma contundente de falar, quanto o próprio Jesus ministraram sobre isso exaustivamente. O povo deveria arrepender-se. Essa decisão implica uma mudança de mentalidade em relação a si mesmo, em relação ao pecado, em relação a Jesus. Arrepender-se é muito mais do que lamentar-se pelos pecados, é sentir horror por eles, ao ponto de não mais querer praticá-los. O horror pelo pecado deve ser maior que o prazer proporcionado por ele. Arrependimento genuíno é esse horror pelo pecado. E quando nós nos arrependemos assim, nesse nível, buscamos a Deus com o coração quebrado pela dor, pelo pesar do pecado, nós seremos achados por Ele. O arrependimento é a tristeza segundo Deus, diz o apóstolo Paulo falando aos Coríntios. Um pecado não confessado, ele esmaga os ossos, aflige e quebranta a alma, adoece o corpo e conduz o espírito ao inferno. Hoje nós ouvimos pouco mensagens que falem a respeito da necessidade de arrependimento. Nós ouvimos pouco mensagens que remetam ao horror que o homem deve ter pelo pecado.
Os pregadores, eles não falam em pecado porque falar em pecado não é politicamente correto. E o pecado tem sido de alguma maneira maquiado pelas pessoas, porque não é interessante falar sobre isso. Vamos falar sobre prosperidade, vamos falar sobre coisas que são mais agradáveis para aqueles que ouvem. Mas eu queria hoje, nessa tarde, em nome de Jesus, trazer uma palavra importante que possa ir na profundidade do seu coração. E a minha oração hoje é que o Senhor levante pregadores que sejam ousados em falar do pecado, que não tragam uma maquiagem para esse pecado, chamando de deslize, chamando de tropeço, chamando de inclinação. Pecado é pecado, é errar o alvo estabelecido por Deus para nós. E o alvo de Deus para nós chama-se Jesus. Pecado, ele tem sobrenome. Ele tem nome e tem sobrenome. Roubo, adultério, prostituição, ciúme, iras, ódio, inveja, maledicência, bebedeiras, homicídios, glutonarias, as detestáveis idolatrias, feitiçaria, mentira, rebelião, blasfêmia, desobediência, avareza. A lista é interminável. Qual o sobrenome do seu pecado? E muitas vezes, quando nós falamos de idolatria, nós só pensamos nas imagenzinhas colocadas nos altares, nas casas, em determinados lugares. Mas há imagens que são reverenciadas por nós em nossos corações, na profundidade do nosso coração. E muitas vezes aqueles que estão à nossa volta não percebem que nós somos idólatras. E a pior das idolatrias é a autoidolatria. Hoje existe uma tendência de culto ao corpo, que é algo impressionante. Isso tem me impressionado de uma maneira especial. Outro dia eu me referi a plásticas e plásticas e plásticas que têm formado monstrengos estranhíssimos. As pessoas não sabem envelhecer. E por não saber envelhecer, tem outro fenômeno que tem acontecido nos nossos dias, é que há uma tendência da adolescência a ficar cada vez mais tardia. Nós encontramos adolescentes de 40, 50 anos. Isso é uma realidade. Qual a cura para esses males que têm assolado a humanidade? Vou dizer a você: crer em Jesus Cristo e arrepender-se. O remédio definitivo é Jesus. Amém. O arrependimento implica em reconhecer que as palavras de Deus são verdadeiras e por isso mesmo tem o poder de transformar a nossa mente, assim como fez que aquele coxo da Porta Formosa pudesse ficar de pé, levantar-se sobre seus próprios pés. Pedro e João não tinham ouro nem prata para dar de esmola àquele homem, mas com ousadia disseram a ele: olha para nós, em nome de Jesus o Nazareno, anda. E eu digo a você nessa tarde, nessa noite, eu não tenho ouro nem prata, mas em nome de Jesus o Nazareno, eu digo a você: levante-se sobre os seus pés em nome de Jesus e fique livre do seu mal, para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus. O arrependimento, ele é uma resposta do coração do homem ao ministério do Espírito de Deus, que nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Você pode dizer a mim nessa noite, retrucar as palavras que eu estou trazendo à igreja, dizendo: olha, mas eu não consigo me livrar desse pecado. Sabe por que você não consegue? Porque não há
arrependimento sincero do seu coração. Um dia eu trouxe uma informação, uma senhora que me pediu oração, ela fumava demais, e ela disse: olha, eu quero que você ore por mim. Eu digo: tá bom, vamos orar. Quando eu comecei a me preparar para orar para ela, eu disse: não ore não, porque eu não consigo deixar meu cigarrinho. Morreu em decorrência do cigarrinho tão querido dela, né? Então, queridos, a segunda coisa trazida por Pedro, a segunda condição para que nós encontremos esse refrigério de alma que precisamos tanto, está na parte B do versículo 19. Convertei-vos. Primeiro arrependei-vos, depois convertei-vos. Enquanto arrependimento é mudança de mente, conversão é mudança de rota, mudança de rumo. Quem se arrepende verdadeiramente muda a rota da vida, nunca mais será a mesma pessoa. Muitos dizem assim: eu não acredito nessa coisa de uma vez salvo, salvo para sempre. E eu digo a você: eu acredito. Aquele que teve a sua mente lavada e remida pelo sangue de Jesus, aquele que tem um arrependimento sincero no coração, ele vai mudar a rota da vida. Amém. Porque o sacrifício de Jesus foi único e suficiente. Esse sacrifício Jesus não precisa fazer outra vez. E aqueles que olharem para Jesus, aqueles que creem verdadeiramente nisso que eu estou dizendo nessa noite, e receberem Jesus como Senhor e Salvador, a vida dessas pessoas será mudada na essência. O espírito morto será vivificado e essa pessoa será regenerada pelo Espírito de Deus, passará pela experiência única do novo nascimento. Nunca mais essa pessoa será a mesma coisa. Do mesmo jeito que pecar é errar o alvo estabelecido por Deus, converter-se é acertar a rota, é andar no prumo de Deus, no alinhamento determinado por Ele. Essa conversão só é possível através de Jesus, que perdoa o nosso pecado ao ser confessado em arrependimento sincero. Ele promete nos purificar de toda injustiça e mudar a nossa história. O que acontece aos que se arrependem e se convertem? Em primeiro lugar, seus pecados serão perdoados e cancelados. Amém. Amém? Amém. Em segundo lugar, experimentarão tempos de refrigério, ou seja, aquela paz interior que excede todo o entendimento. Justificados, pois, em Cristo Jesus, temos paz com Deus. Essa paz não é ausência de problema ou dificuldade, mas é a paz da reconciliação com o Senhor nosso Deus. Eu queria concluir essa palavra trazendo algumas verdades práticas para as quais nós precisamos atentar. Primeira delas: Deus é tolerante e misericordioso e deseja que todos cheguem ao arrependimento, tanto para a salvação quanto para a vitória. Amém? Amém. Segundo lugar, precisamos dar um sonoro basta ao nosso pecado que tenazmente tem nos assediado e nos arrepender com choro, com quebrantamento de espírito, com pranto, coração rasgado na presença de Deus. Se você se arrepender assim, você vai largar seu pecado. Terceiro lugar, vamos tirar a maquiagem do pecado, chamá-lo pelo verdadeiro sobrenome, desmascare hoje o seu pecado em nome de Jesus. O pecado é alimento da carne, é ração de demônio. A ordem de Deus é matar,
a carne de fome no que diz respeito ao pecado. O grande problema é que enquanto alguns criam animais de estimação como gato e cachorro, tem gente criando os bichos mais estranhos do mundo. Hoje eu vi outro dia uma reportagem que eu fiquei estarrecida. Povo criando porco-espinho, criando iguana, criando cobra. Uma mulher com a cobra enrolada nela toda e ela achando a coisa mais linda do mundo. Sujeito com um bebê pequenininho em casa, criando uma jiboia dentro de casa, num apartamento em São Paulo. Isso é demônio. Isso é cão demais. Enquanto muitos têm criado bichos de estimação, outros têm criado demônios em currais particulares, aos quais têm alimentado e fortalecido com o pó da sua própria carne. Quarto lugar, o arrependimento leva à conversão, ou seja, a mudança de mente leva à mudança de rumo. É tudo que Deus deseja, que mudemos de rota e passemos a andar nele. Jesus, ele é o caminho. Você lembra disso? Em quinto lugar, a melhor apologia, a melhor defesa da fé cristã é uma vida transformada. Não ouça as palavras, olhe os atos. Em sexto e último lugar, o mesmo nome poderoso de Jesus que firmou os pés daquele coxo pode mudar a sua vida hoje. Não é a igreja, a denominação ou o pastor que faz isso, mas Jesus, o Cristo de Deus. Que o Senhor possa aplicar essa porção da palavra ao seu coração nessa tarde, em nome de Jesus. Amém?